Entramos no nosso consultório médico. Hoje recebemos a doutora Sandra Xará. Ora, obrigado. Infecciologista do Centro Hospitalar do Porto e do Hospital Luz Rábida, hoje para que possamos falar sobre o vírus Zika. Temos ouvido falar muito sobre este vírus, mas provavelmente não temos todas as informações ou algumas informações serão incorretas e o objetivo é poder esclarecer a todos aqueles que nos acompanham sem motivos, digo eu, para grandes alarmismos, mas para termos naturalmente muito cuidado, mas sem querer naturalmente aqui soar o alarme. E assim sendo, se me permite, doutora, começaríamos por tentar perceber que vírus é este, que doença é esta e o que é que naturalmente acontece. Certo. Estamos basicamente a falar de um vírus, uma infecção por um vírus, cuja transmissão principal, de facto, é pela picada do inseto. E isto é importante que fique bem presente na cabeça das pessoas. É a única forma de transmissão, pelo menos para já? Não propriamente. É aquela que nós devemos ter mais atenção porque é a principal. Certo. Tem havido estudos e vão continuar a haver, portanto isto é uma coisa muito nova, não é? Está a ser estudado, os colegas estão a estudar neste momento, mas de facto aquilo que nós temos a certeza é que a transmissão por via da picada do inseto é rigorosa. Existe a possibilidade... outros surtos em anos anteriores? Sim, isto não é um vírus novo, isto foi um vírus que apareceu, foi isolado inicialmente na década de 40, no Uganda. Aliás, o nome do vírus é exatamente em homenagem a uma floresta no Uganda, onde ele foi isolado. Na altura haviam lá macacos sentinelas que eram utilizados para a monitorização da febre amarela e ocasionalmente foi então isolado este vírus. Tem havido vários surtos ao longo das últimas décadas, nomeadamente no Sudeste Asiático, no Pacífico Sul, em África, mas de facto este é o surto que está a criar esta situação, está a ser epidémico nas Américas e que está a criar uma situação um bocadinho alarmante. Só uma dúvida que tenho em relação ao mosquito. É o mesmo que transmite outras doenças, nomeadamente o dengue? Exatamente. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, é o mesmo mosquito que transmite, por exemplo, a febre amarela, a chikungunya, que também já as pessoas subejamente ouviram falar. Portanto, estamos a falar do mesmo vetor, estamos a falar de doenças ligeiramente diferentes e com gravidades diferentes. E, portanto, que se transmite, sobretudo, pela picada desse inseto. E que sintomas existem? Porque, segundo percebo, não são sintomas diferentes de outras doenças e são sintomas que as pessoas, enfim, aguentam bem, Sim. Tranquilo. Em primeiro é importante referir que 80% da população afetada não vai desenvolver sintomas. Portanto, temos aqui um grupo pequenino, é como se 1 para 5, no máximo 2 para 5 pessoas, de facto desenvolvessem sintomas. Os sintomas são sintomas ligeiros, raramente causam gravidade, estamos a falar de situações do género de uma febre ligeira, seguramente não mais que 38,5. Estamos a falar da artralgia, da dor articular, habitualmente mais direcionada para as articulações pequeninas, um rasgo, umas erupções cutâneas na pele. Estamos a falar de uma característica muito típica deste vírus, que é a conjuntivite, mas uma conjuntivite não purulenta, portanto não provoca a formação de pus. E muitas das pessoas, de facto, não têm sintoma nenhum e são infectadas na mesma. Mas existe gravidade no que diz respeito a este vírus, não é? Bom, os estudos mais recentes, de facto... Ou seja, se os sintomas são, se os sintomas são, permita-me a expressão, leves, em alguns casos até não há esse tipo de sintomas, depois o problema pode ser grave ou não. Sim, o problema está a gravidade do problema está basicamente relacionada com a gravidez, não é? As mulheres que estão grávidas. Parece que presta a provar-se que há uma associação entre a microcefalia e estes casos, porque de facto estes 4.000 casos de microcefalia que aconteceram no Brasil parece mesmo estarem associados a mães que foram infectadas por Zika e de facto este é um grupo muito especial e que nós temos que olhar de uma maneira um bocadinho mais diferente e até na consulta do viajante fazer referência a isto,
não é de facto a população em geral que tem que se preocupar, são as mulheres em idade fértil e que têm vontade de engravidar e que têm que pensar nisto. Mas é algo com uma duração limitada, e pergunto isto porque já percebemos que se as senhoras estiverem grávidas é de facto muito perigoso, mas se não estiverem, mas se estiverem infectadas e depois engravidarem, ou seja, por isso eu pergunto se de facto há aqui um tempo limitado. Esses são dados que eu também adoraria ter e os colegas da infecciologia, da microbiologia e da virologia também gostariam de ter. Eu acredito que isto nas próximas semanas se venha a desenvolver mais, a comunidade médica está toda com os olhos neste vírus. De facto, aquilo que nós sabemos é que no sangue o vírus dura cerca de 7, 8 dias. Mas já isolamos o vírus noutros produtos, já isolamos vírus na saliva, como vocês sabem, no líquido amniótico, no líquido cefalorraquidiano do sistema nervoso, já foi isolado no sêmen, quer dizer, temos aqui muitos dados novos e nestes líquidos nós não sabemos muito bem qual é o tempo de virémia, de presença do vírus. Podemos eventualmente extrapolar para outros vírus, porque já conhecemos melhor outros vírus, mas são meras extrapolações. E é possível fazer um diagnóstico, perceber? Sim, o diagnóstico faz. Neste momento em Portugal o diagnóstico está a ser direcionado para o Instituto Ricardo Jorge, mas podemos fazer o diagnóstico de várias maneiras. É simples. A dificuldade se calhar é o encaminhamento para um só centro. É simples, ou nós encontramos o material genético do próprio vírus no sangue, ou na urina também é possível. Temos um timing muito pequeno. É através da urina ou do sangue? É possível fazer na urina e é possível fazer no sangue. Temos um timing muito pequeno, porque só temos a altura em que a viremia existe, ou seja, em que o vírus circula de facto na urina e eventualmente também esteja presente no sangue e eventualmente presente na urina. Depois temos as serologias, que são anticorpos que nós vamos tentar encontrar específicos para estes vírus. É importante aqui referir que uma pessoa que tem uma suspeita de infecção por Zika pode ter com infecção com dengue ou com outra doença, por exemplo, a chikungunya. Estamos a falar de doenças com sintomas muito semelhantes. Em termos de distribuição geográfica também é muito semelhante, pois com certeza o mosquito é o mesmo, não é? Portanto, estamos a falar de uma sobreposição muito grande e é importante que as pessoas tenham esta noção. E realmente já foram constatados casos em que as pessoas tinham mais do que uma infecção concomitante. Sendo que quem é que deve ter maior cuidado? Ou seja, estamos a pensar em zonas onde o mosquito está mais presente. São sobretudo essas pessoas que vão para esses locais que devem ter os maiores cuidados. Quem não fez essas viagens, quem não esteve em locais onde o mosquito não está tão presente, deve também ter algum cuidado? Como é que devemos funcionar todos? Bom, em geral, isto não é nada de novo, porque os cuidados contra mosquitos em regiões tropicais, por outras razões que já foram referidas, e pela malária, por exemplo, são situações que têm de estar sempre presentes. Mas, em geral, as pessoas têm que ter cuidado nas regiões tropicais e subtropicais, porque é aí que este mosquito prevalece. E depois há as situações ditas específicas, e agora com este novo dado de que de facto existe a possibilidade de transmissão sexual, temos que pensar que um parceiro possa ter estado numa zona endémica, possa ter contraído e até estar assintomático e que depois, através de uma relação sexual, possa transmitir à companheira. Mas se estiver numa zona endémica, se calhar não é bom que faça as tais análises e perceber... Isso seria muito bonito se fosse viável. Como eu lhe disse há bocado, nós temos neste momento um centro em Portugal que está a fazer esta análise. Portanto, não é execuível nós fazermos a toda a gente porque há uma suspeita, porque tem que haver de facto sintomatologia. Certo. Está bem? É isso que está preconizado. O tratamento não é específico. A doença é uma doença ligeira, dá sintomas ligeiros, tratamos sintomaticamente. Ter os cuidados com paracetamol. Não tem de facto um antivírico específico, o tratamento é meramente sintomático. Falamos há pouco do Brasil, mas de outros países onde encontramos o mosquito e, portanto, teremos de ter mais cuidado. Podemos deixar ficar aqui só algumas indicações a esse nível? Sim, sem dúvida. Portanto, nós estamos a falar essencialmente do continente americano, da América Latina, o Caribe incluído. Neste momento sabemos que em Cabo Verde também existe. E existem de facto algumas ilhas do Pacífico Sul que também têm alguma disseminação autóctone local.
para pessoas que vão viajar para estas zonas. E não só, porque não podemos só direcionar-nos para estas doenças, existem muitas mais de transmissão por picada de inseto. As pessoas em geral têm que ter cuidados com a picada de inseto. Portanto, usarem repelentes, bons repelentes à base de dito ou icaridina, o composto ativo do repelente é extremamente importante. Ter a noção que este mosquito específico que transmite esta doença é um mosquito diurno, é um mosquito doméstico, ele gosta de estar dentro das casas, gosta de ambientes úmidos, com charquinhos, águas paradas. Portanto, temos que... E este mosquito tem outra particularidade. Como ele é doméstico e é muito citadino, ele habituou-se à luz não natural. Portanto, ele acaba por, durante a noite, se tiver luz artificial, ele vai prolongar-se. Portanto, há que haver este cuidado. E, enfim, utilizar ar-condicionado, é um mosquito que gosta do calor. Daí nós pedimos às pessoas, por exemplo, para colocarem roupas claras. A roupa escura aquece mais e ele é mais chamado por essa roupa escura. Usarem mangas mais longuinhas, se aguentarem, as temperaturas nem sempre são a favor. Sim, claro. Enfim, difusores elétricos nas portas e nas janelas, usarem redes mosquiteiras e ter todo esse tipo de cuidado para evitar a picada. Mas por cá... Por cá é tranquilo, vocês sabem que a Madeira tem o Aedes, não é? Portanto, tranquilidade, mas com algum olhar sem soar o alarme que dizia no início da nossa conversa, mas com cuidados, claro. Na Europa, para já tudo tranquilo, no entanto, eu tenho uma ressalva a fazer. Veja bem, nós estamos a falar de um género que é o Aedes, tem várias espécies. Existe uma prevalente também no sul da Europa, que é o Albopictus. Já foi provado que esta espécie de inseto também transmite Zika. Nós não temos muita razão de alarme, nem muitas coisas a favor. O nosso clima é extremamente a desfavor. Para além disso, quando o surto está a decorrer na zona tropical, nós vamos estar em pleno inverno. Portanto, isto vai ser muito difícil. Não quer dizer que não venha a haver mais tarde um caso esporádico, com transmissão muito limitada, obviamente. E com a atenção que a Organização Mundial de Saúde está também para este caso, não é? E com as recomendações que tem feito também. Doutora, muitíssimo obrigado por estes esclarecimentos. Faz todo o sentido que possamos fazer estes esclarecimentos e é isso que nós pretendemos também, dar uma ajuda a quem nos acompanha no programa Grandes Manhãs e neste caso em particular neste consultório médico, hoje com a doutora Sandra Xará,